minha gente, muito boa tarde para vocês que nos acompanham. Essa é mais uma edição do Pauta Livre, o programa de web TV do bnews.com.br. E hoje nós vamos falar de um assunto sério, um assunto que precisa ser discutido em meio a tantos acontecimentos, que é a relação entre a depressão e as redes sociais. E para isso, eu estou aqui com um convidado muito importante para falar sobre esse assunto e acabar esclarecendo algumas questões que ficam aí, que a gente não fala tanto, né? A gente não conversa, não debate tanto sobre isso, que é o Vinícius Andrade, o psicólogo. Prazer, Vinícius. Prazer, Yasmin. É um prazer estar aqui, e ainda mais para a gente falar de um assunto tão importante, que é a depressão e a relação da depressão com as redes sociais. As redes sociais, ela se tornou... É um boom, né? No século XXI, assim, as pessoas estão utilizando cada vez mais e não tem tanto mais esse critério de idade. Antes, quando surgiu e quando começou a ser tão forte, a viralizar, assim, as redes sociais e cada vez mais aplicativos e, enfim, era mais utilizada pelos jovens. E agora não existe mais isso, né? Todas as idades estão online, são usuários das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, tudo, né, Vinícius? Exato. As redes sociais, elas são um boom. Todo mundo tem acesso às redes sociais. E o que acontece é que, assim, de tempos em tempos, a gente recebe alguma notícia não muito agradável envolvendo as redes sociais. Sim. E aí, quando isso acontece, a gente transita, as redes sociais, a internet, as novas tecnologias, elas transitam entre ser mocinha e ser vilã. Uhum. E aí começa a ser uma discussão de se isso é positivo, se é negativo. Tem os juízes também, Tem né? os juízes, não só do que aconteceu, mas da nossa relação com a internet. A internet, ela tem uma coisa muito positiva. Sim. Não, nada, na verdade, eu acredito... Ela universaliza o conhecimento, ela universaliza a informação, ela conecta pessoas. Agora, eu acho que a grande questão hoje é a nossa relação com a internet. O problema está aí, em como nós Na estamos forma utilizando. como a gente se relaciona. Sim. Qual é o erro nesse relacionamento aí? O que é que está dando errado? Assim, a internet, o que eu acredito é que a internet, ela potencializa situações pessoais. Então, nós estamos vivendo numa sociedade onde a gente é cada vez mais imaturo psicologicamente. O que é essa imaturidade psicológica? A gente tem dificuldade em lidar com a dor, em lidar com a perda, em lidar com a rejeição, em lidar com a frustração. Por outro lado, a gente tem um modelo de vida muito idealizado. Então, a internet, ela oferece esse modelo de vida idealizado num padrão muito alto. Então, quando você abre, por exemplo, o Instagram, você abre uma rede social, você vê ali só, as pessoas estão bem, elas estão viajando, elas estão em lugares legais, comendo, malhando. Não há lugar para tristeza, não há lugar para dor. Certo. Então, isso vai potencializando. E, por outro lado, eu tenho uma dificuldade em lidar com a minha dor e com a minha tristeza. Então, eu tendo a querer mostrar para o mundo o meu melhor lado. E aí a minha dor, a minha tristeza, as minhas mazelas, elas vão ficando embaixo do tapete. Eu não consigo olhar para isso. Quando isso surge na rede social, aí a gente vem com juízes e o pessoal cai em cima. E uma coisa que eu viveria no âmbito pessoal, por exemplo, eu tive um problema no trabalho. Eu tenho uma dificuldade, eu não sei. Aquilo ali eu viveria no trabalho, eu iria para casa e acabou. Com a internet, com as redes sociais, eu vivo aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde quer que eu esteja. Você comenta no Twitter o que aconteceu e aí outras pessoas respondem o seu tweet e aí você às vezes posta no Instagram também e aí aquilo você vai alimentando cada vez mais, né? Parece que é um ciclo que não tem fim. É um ciclo que não tem fim. Quando acontece uma coisa negativa e quando acontece uma coisa positiva. Porque aí eu posto uma foto, né? Minha, sei lá, na praia, em algum lugar. Aí, como eu tenho esse modelo de vida idealizado, e eu tenho que ter sucesso nisso, então eu começo a esperar likes. E aí é uma coisa, neurologicamente falando, é uma coisa similar, vamos dar as devidas proporções, mas assim, ao uso de drogas, ao uso de uma compulsão, porque há um mecanismo de recompensa. Sim. E aí eu fico esperando aquele like. E quando aquele like não vem, aí eu entro num ciclo, né? Porque o que era para ser uma felicidade, acaba virando uma frustração, mas eu não sei lidar com a frustração. É uma expectativa também que se coloca em cima, né? Uma expectativa. E por falar nos likes, a gente tá falando aqui de depressão, da relação da depressão e de outros problemas que a pessoa possa vir desencadear aí por causa do uso da internet e das redes sociais.
Recentemente, ainda essa semana, o Instagram ele fez uma nova atualização para os usuários em que ele está testando a retirada dos likes. Agora você só enxerga o nome de uma pessoa, que é a pessoa que você está seguindo, e outros. Você não sabe quantas pessoas curtiram aquele post. Então, talvez seja uma tentativa de tentar, pelo menos, reduzir esses danos. Eu acredito que sim. Porque quando a pessoa posta, ela cria uma expectativa muito grande em torno desse retorno. E é como eu estou dizendo, é um mecanismo de recompensa. Então, muita gente acaba ficando dependente disso. A vida da pessoa, ela gira em torno da rede. Ela gira em torno daqueles likes, da quantidade de seguidores. Então, assim, eu estou vivendo um vazio tão grande que o meu ser, o meu existir se resumiu às redes sociais. E a necessidade de aprovação, né? E a necessidade de aprovação. Isso é muito latente nas redes sociais, né? O indivíduo, ele compartilha a sua vida e ele quer que aquela vida seja aplaudida. E se eu fiz um post e eu não tenho muitos likes, então qual é o pensamento? Eu não tenho muitos likes porque nem todos os meus posts vão ter muitos likes. E nem todas as pessoas que são bombadas nas redes, elas também vão ter os seus posts. Mas não, a leitura que eu faço é, eu não tive muitos likes e eu estou sendo rejeitado. As pessoas não gostam mais de mim, eu estou sendo abandonado. É o famoso flop, né? Exatamente. Eu vi que várias pessoas comentaram sobre essa nova atualização do Instagram. E, coincidentemente, para vocês aí que estão nos assistindo, né? Teve o triste fato da blogueira Aline Araújo, que ela se jogou do nono andar após uma série de acontecimentos ruins, né? Ela era uma blogueira do Rio de Janeiro. Ela começou a compartilhar a vida dela na internet, looks. A ideia era ser os looks do dia e das dicas de moda e tudo mais. E aí ela começou depois a compartilhar o problema que ela tinha de depressão e ansiedade. E as pessoas sabiam que o blog dela era sobre isso. E seguiam ela e sabiam da história dela, porque ela compartilhava tudo na internet. E aí, logo depois, para atualizar aí quem não tá por dentro da história, né? Logo depois, ela compartilhou o que aconteceu nas redes sociais. Disse que ele tinha terminado com ela pelo WhatsApp, né? E aí, ela decidiu casar com ela, sozinha. Foi uma cerimônia pequena para cerca de 20 pessoas, se eu não me engano. E essa cerimônia foi muito aplaudida por algumas pessoas, né? E aí teve toda uma comoção em torno disso, mas outras pessoas julgaram muito a Aline, né? Disseram que ela estava se promovendo, que era uma jogada de marketing. E aí, logo depois, ela se atirou, né, do nono andar. É uma situação muito complicada e muito séria, né? Porque a gente percebe que há uma ligação, se eu estiver errada, me corrija, que há uma ligação direta com o que aconteceu e com o que aconteceu na internet e com a atitude de Aline logo depois. O caso de Aline é um caso interessante para a gente pensar essa relação de saúde mental e redes sociais. Por quê? Primeiro assim, a Aline ela já tinha um quadro histórico, depressivo. Né? Sim. Recentemente a família dela veio ao público e eles trouxeram esses fatos, né? Então assim, a Aline ela já tinha um quadro depressivo, ela fazia tratamento. Então assim, quando ela começa a criar o blog dela, a rede dela, o Seja Menos, né? Para trocar experiência sobre a depressão, o que eu estou fazendo com as redes? Eu estou fazendo uso criativo. Então eu vou falar da minha dor. E aí tem uma pessoa lá em uma cidade ou que não tem a oportunidade de falar sobre isso, através da rede ela tem a oportunidade de falar, de trocar sobre a depressão. Então ela começa fazendo o uso criativo da rede. Agora... Isso é positivo, Vinícius? Isso é positivo. Você compartilhar sobre essa vivência? Isso assim, vai variar de pessoa para pessoa. O quanto você se sente confortável com isso, o quanto isso te faz bem. Porque a pessoa ela pode compartilhar aquilo e se sentir bem, ela pode compartilhar aquilo por uma pressão e acabar se sentindo mal com aquilo, ela pode não dar conta de administrar isso. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Entendi. O ideal é que assim, a pessoa ela tente fazer um uso criativo. Me parece que quando a Aline ela cria a Seja Menos, não sei, ela está fazendo uso criativo das redes. Sim. Aí o que acontece? Ela vende o histórico, ela já tentou se suicidar por algumas vezes. E aí ela estava com o casamento marcado. E na véspera do casamento o noivo termina com ela.
Então, assim, é um sofrimento muito grande. E aí, eu não posso avaliar, porque eu não conhecia o quadro dela, mas assim, quando ela resolve se casar consigo mesma, ela está tentando dar conta da realidade. Mas ainda assim, depois que ela fez esse casamento, uma multidão de comentários surgiu na internet falando que ela queria aparecer, que ela não tinha depressão nada, porque ela estava bem, porque ela estava numa festa, julgando ela, questionando se ela não havia traído o companheiro. Então, assim, um sofrimento. Quer dizer, ela já vem num quadro depressivo, ela está no estado de sofrimento, ela tenta dar conta da coisa, só que quando ela foi dividir isso, ela recebeu uma enxurrada de comentários negativos e ela não deu conta. Eu acho que um dos problemas das redes sociais é justamente essa questão também das pessoas acharem que a rede social é terra de ninguém, né? Como fala popularmente, né? Que as pessoas podem falar o que quiserem, podem comentar, e aí não tem problema. Né? É uma sensação de impunidade. Isso. Uma falsa sensação de impunidade. O que não é verdade. O que não é verdade. E tem uma outra coisa também que eu gosto de chamar de complexo de manada. Eu acho que a gente está vivendo num mundo, a gente perdeu tanta identidade, que quando a gente chega na rede, a gente encontra um grupo, a gente acaba se identificando, e eu acho que isso atinge a nossa camada mais animal. A gente passa a se comportar como os animais vivem em manada. Então, o que é uma discussão? Um diálogo, que deveria ser um crescimento. Não é quando eu falo uma coisa na rede, eu não tenho intenção de te convencer de nada. A minha opinião é a minha opinião. Eu quero trocar com você. E que a gente cresça junto. E a minha opinião pode ser a diferença da sua e a gente pode existir. Mas se você é uma pessoa que eu não conheço, eu nunca vi, e aí eu entro no complexo de manada, junto com aquele grupo de haters, de pessoas, e aí eu nunca te vi, eu passo a te odiar. Simplesmente porque você não concorda comigo, porque a sua opinião não é igual à minha. Eu acho que até a forma de expressar a opinião é muito agressiva, né? É uma agressão gratuita, você se pergunta de onde vem. É interessante porque, assim, há 6 meses atrás, eu fiz um post falando sobre intolerância. E era bem aquele período de política. Sim. E assim, nas minhas redes sociais profissionais, eu tento postar apenas coisas relacionadas à saúde mental. Uhum. Mas eu abri exceção porque, assim, era uma coisa que estava trazendo um grau de sofrimento e estava atingindo os pacientes na clínica. E aí eu entrei no consultório, era 1h da tarde, eu fiz o post, um comentário, sim, sobre intolerância nas redes. Quando eu saí do consultório 5h da tarde, tinham milhares de comentários. Os haters invadiram as minhas redes sociais e começaram a falar coisas horríveis, a me depreciar, a depreciar o meu trabalho. E é uma coisa assim, você fica se perguntando de onde que vieram essas pessoas, o que é que eu fiz para essas pessoas. Sim. Você não sabe quem é, você não sabe de onde veio. E no primeiro momento é uma coisa assim, muito impactante. Uhum. Muito impactante. Eu acho que até mesmo você que compartilha sobre essa situação de saúde mental na sua rede social, eu acho que até é um pouco assustador, né? Quando a gente não se intitula um digital influencer, por exemplo, e aí recebe esse retorno que é muito rápido, né? As pessoas comentam muito rápido, dão like muito rápido, ou não dão, mas compartilham e falam e interagem muito rápido sobre uma questão que normalmente é só você ali se posicionando sobre determinado assunto. Mas já que a gente falou aí sobre as curtidas, para quem está assistindo a gente está falando aqui sobre a relação das redes sociais com a saúde mental, a depressão, o que é que isso pode acarretar para os usuários da internet aí com esse boom. E aí a gente comentou aqui, né, sobre o caso de Aline Araújo, a blogueira que teve uma sequência de acontecimentos aí, infelizmente, e ela acabou morrendo, né? E aí a gente vai dar uma olhada nos comentários que as pessoas fizeram nas redes sociais dela sobre o caso depois do que aconteceu. E aí a gente vê aqui, né, as pessoas dizendo que o noivo não teve culpa, que uma ali fala que ela se expôs nas redes sociais e está disposta a receber chuva de comentários, que, segundo a usuária ali, em sua maioria maldosos. Mas meio que parece que se ela tá ali é porque tudo bem ela receber qualquer tipo de comentário, né? Como ela tá se expondo, então ela tem que aceitar. A pessoa está na rede, ela está exposta a todo tipo de comentário. Mas o fato de eu expor minha opinião da rede não lhe dá o direito de agredir gratuitamente.
Uma coisa é você expressar a sua opinião contrária, é você questionar, Aham. entende? Uma outra coisa é você passar a me odiar gratuitamente. Como a gente estava falando antes, né? Sendo que você nem não me conhece, você não sabe da minha história de vida, você não sabe. Então é uma coisa bem diferente, é uma distorção de valores. Aí a outra fala, agora vocês estão achando que é marketing e biscoito. Biscoito é uma linguagem da internet, né? De quem pede elogios, né? De quem que posta alguma coisa para poder receber elogios de volta. E aí uma outra fala que não deve comentar nada sobre situação nenhuma. A gente não sabe como a pessoa está se sentindo. As pessoas não têm amor ao próximo. Julgaram tanto a menina e olha aí no que aconteceu. Essa coisa do biscoito do marketing foi uma coisa que as pessoas falaram, né? Ela tá usando isso para se promover. Agora, ainda é o bom, assim, no meio também da invasão das minhas redes. E é o que a gente vê aqui também, você encontra pessoas que têm um pouco de bom senso, né? Então, assim, se ela tivesse se promovendo, qual o problema? A rede não é dela, quem está promovendo não é ela, é a vida dela. Então, assim, eu tenho que dar conta da minha vida. Uhum. Então, se eu puder comentar, mesmo de forma contrária, para somar, eu comento. Se eu não tiver, então vamos pensar se vale a pena. Porque Sim. isso pode ter uma repercussão muito grande. Não é todo mundo que encara um comentário negativo da mesma forma. E aí a gente tem uma outra questão também muito, muito importante para falar, desse marketing que as pessoas estavam julgando e dizendo que ela estava fazendo, que é ter se casado consigo. É uma opinião, assim, muito própria, de que eu acho que o casamento, ele é idealizado, né? Como se fosse o ápice da vida da mito mulher. do amor romântico, né? Isso. Então, eu acho que isso também contribuiu, né, para essa queda de Aline, assim, da saúde mental dela. O casamento, ele ocupa esse lugar. Quando eu vi a entrevista da mãe dela, para ela isso tinha um valor muito grande, né? Sim. Tinha um valor muito grande. E é uma coisa cultural. Se você... São os valores que ela adquiriu, né, durante a vida. Que ela não, que todo mundo recebe. Sim. Quando a gente está ali no ensino fundamental, que a gente começa a estudar os seres vivos, a gente aprende assim, seres vivos são seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, assim, esse reproduzir é casar, ter filho, continuar a família. Depois disso, o que resta para você? A morte. Porque aqui você já fez tudo. Então, a gente carrega essa herança. Por mais que a mulher esteja se empoderando, por mais que a gente esteja se libertando, por mais que hoje o casamento ele tenha várias formas e várias vertentes, a gente ainda carrega isso. Essas raízes ainda são muito fortes, né? E o vínculo, né, com o noivo dela. Sim. E aí, de repente, porque assim, o que é essa saúde mental? O nosso adoecimento mental hoje, ele está muito ligado com a nossa incapacidade de lidar com a dor. E aí é uma perda do companheiro, é a perda do casamento. A família dela tinha vindo de fora para a cidade dela, para o casamento. E aí ele tem que lidar com esse ódio gratuito das redes. São muita coisa. Inúmeros fatores, né? É muita Agora, coisa. falando especificamente da depressão, da ansiedade, a rede social, a gente já entende aqui que a rede social está ligado a esses dois problemas, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Eu posso me informar, mas aquilo pode potencializar Pode também. potencializar. Sim. Uma pessoa que não tem depressão e que não tem ansiedade, ela pode desenvolver por causa do uso das redes sociais? Pode. Pode, né? Pode. E agora, por quê? Por que isso pode acontecer? Aí é muito particular de cada pessoa. Mas, geralmente, quando eu tenho um quadro de depressão, geralmente eu tenho um ideal muito perfeito de vida. E há um sentimento de que eu não dou conta de atingir essa vida. Sim. Então, a rede social, ela pode fomentar isso. Isso é muito vivo, né? A rede social é um espelho vivo desse modelo idealizado de vida. Então, hoje, assim, o que é a ideia de ser bem-sucedido hoje? Hoje você tem que casar. Você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, pós-graduação, você tem que malhar, você tem que comer bem, você tem que ter disposição, viajar. Você tem que estar alegre, você tem que ter espiritualidade, você tem que viajar. É uma coisa da ordem do impossível. A gente não dá conta. São diversas expectativas que as pessoas colocam, né? E que tentam alcançar e que nem sempre é possível. E aí algumas pessoas conseguem lidar bem com isso. E entender que assim, eu vou conseguir fazer algumas coisas, mas outras eu não vou conseguir, tá tudo bem. E cada um no seu tempo também, é importante lembrar isso, né? E outras pessoas já carregam suas feridas, a sua história de vida, o seu sofrimento, e diante daquilo, as pessoas acham que não há possibilidade de felicidade para elas. Elas só vão ser felizes quando atingirem aquilo. E a rede social pode ser um espelho. Quando eu abro a rede social, eu vejo que tá todo mundo bem.
Tá todo mundo acompanhado, tá todo mundo feliz. Aí eu fecho a rede social e olho pra minha vida e vejo que eu não sou aquilo. Eu corro o risco de me enganar e de achar que o problema tá comigo. E, na real, a gente não sabe o que é que tá passando também na vida de outras Tá com todo pessoas, mundo, né? porque todo mundo tem o seu Sabe, problema. Todo mundo tem o seu problema. É vida real, né? É vida real. Ali é fake. A grande maioria das postagens que estão ali é fake. É uma projeção, né? Como a gente quer ser aceito, eu vou escolher postar ali coisas que me tragam aceitação. Sim. Eu não posto a minha vida real. Eu não. Entendi. As minhas dores, não. Agora, pra gente finalizar aí o programa, Vinícius, eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo a gente, para o pessoal aí de casa, como a gente pode lidar da melhor forma com as redes sociais para tentar não cair nessa armadilha, né? Que a própria, o Instagram, o Facebook, enfim, ele coloca a gente muitas vezes, né? Justamente nisso, de tentar corresponder a essas expectativas que nem sempre são atingíveis. Olha, se a gente pensar nas redes sociais, o que acontece? Não existe uma receita. Essa é muito individual. Cada um tem que perceber o seu limite. Eu tenho que tentar fazer um bom uso das redes sociais, percebendo o meu limite dentro das redes sociais. E não deixar que a rede social me escravize. Não deixar que eu seja escravo da rede social. É que eu consiga viver uma vida cá fora. O que eu sinto muito é que a gente está cada vez mais vazio, vivendo uma vida mais vazia, e a gente tenta preencher com a rede social. E a gente tem que viver isso cá fora e não ficar escravo. Eu queria só falar uma coisa também, sobre, ainda puxando o caso ali, né, essa coisa da depressão. Sim. A depressão, é uma grande questão da depressão, assim, a ignorância das pessoas sobre a depressão. A gente até falava um pouco disso antes de começar a gravação. Sim. A depressão é uma doença que mata. E a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então, nessa conversa nossa, algumas pessoas já cometeram suicídio ao redor do mundo. A depressão já é a segunda causa de morte no mundo, só perde para doenças cardíacas. E a OMS ainda estimula que 25% da população em algum momento vai desenvolver depressão. Então, a depressão é uma doença que mata, é uma doença que afeta o corpo, é uma doença que afeta a mente. Então, ela mexe com os meus hormônios. Então, eu perco a capacidade de agir, de viver. Não é fazer cena ou como muitos mitos que as pessoas trazem. Sim. Precisa de cuidado. Então, eu queria aproveitar o espaço. Acho importantíssima essa discussão que a gente está fazendo aqui. Mas dizer para você que está assistindo, se você está passando por essa situação, não tenha vergonha de pedir ajuda. Hoje a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil para o 188. Ali tem pessoas voluntárias que vão te atender, que vão conversar. Porque o suicídio é isso. O suicídio é um impulso de desespero. E ele dura um tempo, mais ou menos, alguns minutos. Depois que aquilo passa, a pessoa consegue ficar bem. Então, nesse tempo, tem o CVV e tem vários núcleos de atendimento social e gratuito aqui em Salvador. Sim, sim. Importante a gente falar disso. Importante falar sobre a seriedade desse assunto e que muitas pessoas não conseguem enxergar a depressão como de fato algo que é sério, algo que precisa ser falado e que precisa ser conversado sobre, né? A gente precisa se informar e tentar perceber sinais, né, de pessoas que estão próximas a gente para a gente ajudar. É uma corrente, né? Tem que ser uma corrente de apoio. Perceber esses sinais e tentar buscar conhecimento, porque há muita ignorância em torno da depressão. Há muita ignorância. As pessoas, é muito comum no consultório, a gente ouvir a pessoa dizer assim, eu estava em depressão, falaram para mim assim, vá fazer alguma coisa, vá buscar uma igreja, vá fazer um esporte, sabe? É a mesma coisa que eu pegasse uma pessoa que tem asma e falasse para ela, vá correr na praia porque você precisa respirar. Não dá, não dá, é uma questão física. A depressão, ela abala o nosso físico, ela mexe com o nosso físico, nosso sono é desregulado, nosso apetite é desregulado, nossa energia corporal é desregulada. Acaba mexendo com tudo, né, Vinícius? Mexe com tudo. Mexe com o nosso pensamento, a nossa capacidade de avaliação, os sinais. A gente tende a fazer isolamento social, a gente perde interesse por coisas que antes a gente gostava de fazer. Então, são coisas que a gente começa a ficar atento. É bom ficar atento aí, né, para quem está assistindo a gente, porque a depressão pode atingir qualquer pessoa, né? Até nós mesmos, pode atingir alguém que está do lado, o namorado, a namorada, uma família. E aí a gente percebe
ficar atento a esses sinais, não só viver nessa correria do dia a dia, né? Dar atenção ao outro também, ao que o outro está te mostrando, está passando para você, e não ficar também o tempo todo conectado, né? Viver a vida real de fato. Viver a vida real e entender os seus limites. Sim. Vinícius, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Espero ter você aqui mais vezes, porque eu acho que esse assunto, ele tem muitas outras coisas pra gente também abordar, que não dá o tempo aqui necessário para uma vez só. Então, espero que a gente converse sobre isso outras vezes, pra gente mostrar pro pessoal e alertar sobre esse assunto, que é muito sério. Bom, o programa tá terminando, a gente vai ficar por aqui, mas a gente ainda se vê muitas outras vezes para falar sobre o que é importante, né, Vinícius? Obrigada. Obrigado pelo convite. Boa tarde, tchau.